Olá pessoal, graça e paz. Ontem nós gravamos um vídeo falando sobre D.A. Carson e a informação que nós passamos é que Leandro Quadros tentou usar o argumento de D.A. Carson para responder um articulista, que a gente não sabe quem é. Entretanto, D.A. Carson, eu mostrei para vocês, ele não corrobora com a tese de Leandro Quadros de que Moisés ressuscitou, ou de Ellen G. White, né? E hoje eu vou tratar de um assunto que ele tentou argumentar que eu não fui honesto para com ele quando eu o acusei de tirar um autor do contexto, que é o autor deste dicionário, Dicionário Teológico do Novo Testamento, de Gerhard Kittel e Gerhard Friedrich, da editora Cultura Cristã. Ele vem em 2 volumes na tradução em língua portuguesa e a discussão era a respeito da palavra tagma, lá de 1 Coríntios 15, 23, onde está escrito, pela ordem, né? Cristo as primícias, depois os que estão de Cristo na sua vinda. Então ele quer dizer que a palavra tagma, ali em 1 Coríntios 15, 23, não é na ordem de sequência, não é na ordem cronológica, é na ordem de mais importante. Então, Cristo, o mais importante, depois os que são de Cristo na sua vinda. Mesmo que você coloque esse contexto em 1 Coríntios 15, 23, na palavra ordem, na palavra tagma, não faz sentido, porque depois tem uma vírgula e o texto continua, e os que são de Cristo na sua vinda. Então Moisés não ressuscitou. Aliás, segundo o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 23, ninguém ainda ressuscitou. Somente Jesus está no céu com o corpo de 1 Coríntios 15 glorificado e ressurreto. E como está em Apocalipse 1,18, ele fala, eu sou o único que ressuscitei para nunca mais morrer. Qualquer outro que tenha ressuscitado, e nós temos outros 9 casos na Bíblia, eles voltaram a morrer. Só Jesus que está no céu glorificado. E nós estaremos lá com ele na ressurreição, na hora do arrebatamento. E aí eu citei aqui o texto, e eu mostrei para o telespectador que assiste o nosso canal, que ele fala que 1 Coríntios 15, 23 é no sentido de posição, ordem. Primeiro, o autor repete aqui, primeiro Cristo ressuscita, depois o seu povo na sua vinda. Então, o autor desse dicionário deixa claro que há uma ordem cronológica também. Ele fala de outros significados da palavra tagma e explica que ali é em ordem cronológica. O Leandro Quadros, e a minha crítica foi nesse sentido, no seu livreto, Por que você deve crer na ressurreição de Moisés? Na página 82, ele vai citar esse autor e esse dicionário, mas em inglês e em 10 volumes. E ele, eu vou pôr na tela do seu vídeo, ele cita 2 frases, na verdade, 2 palavras. Tagma, o que é ordenado e fixado. Então, de um dicionário de 10 volumes, que traduzido por português virou 2 volumes, ele cita 2 palavras, ordenado e fixado. E aí ele fala que eu fui desonesto, que eu não fui claro com o telespectador, que eu o acusei à revelia, porque segundo Leandro Quadros, eu não consultei a obra em inglês. Na verdade, o pastor Elias Soares, que tem o dicionário, já tinha me mandado. E eu tenho aqui para vocês, olha, o dicionário em inglês. As 2 páginas do dicionário em inglês, onde fala da palavra tagma. Estou colocando aí na tela do seu vídeo. O que eu quero que você observe, eu vou botar o texto em inglês e o texto em português. Claro que eu fiz aqui minha tradução via Google, via internet, e a minha tradução não é a versão que o autor faz, mas é muito similar, tá ok? O que o autor fala aqui? No Novo Testamento, a única ocorrência está em 1 Coríntios 15, 23, de tagma.
onde o significado mais provável é ordem, posição ou classe. Primeiro Cristo ressuscita, depois o seu povo na sua vinda. Então, o autor está deixando claro o sentido que ele entende que Tagma tem em 1 Coríntios 15, 23. Ou seja, ele deixa claro que existe uma ordem na ressurreição e que Cristo foi o primeiro. Aí o texto aqui em inglês, da palavra Tagma, obviamente que o dicionário está mais conciso, mas o autor não ia falar algo diferente. E os tradutores não iam traduzir uma ideia diferente do autor, já que é o mesmo. Mas o que está aqui em inglês? Está o seguinte, tá? É o ponto número 3, porque ele coloca 4 interpretações para Tagma. 1, 2, 3, 4. E aqui em inglês também. Aí, estou pondo na tela. 1, 2 e no ponto 3. Eu fiz aqui a minha tradução via internet, via Google. E diz o seguinte, o texto que eu traduzi. Estou pondo o texto em inglês, estou pondo a minha tradução. Mas é altamente possível que o sentido seja, 2 pontos, cada um em sua posição, classificação. Cristo tem o posto de primícias. A ressurreição das pessoas acontece simultaneamente com a vinda de Cristo com participação em seu governo. Então, na verdade, aqui o autor ele faz uma versão do que está aqui, mas mesmo em inglês, o autor está dizendo que há uma ordem, uma classificação, uma posição na ressurreição. Cristo tem o posto de primícias. Ele está falando aqui. Cristo é as primícias. Depois as pessoas vão ressuscitar simultaneamente na vinda de Cristo. Ou seja, o dicionário em inglês não está discordando do dicionário em português. Pelo contrário, o autor está se corroborando ou coadunando na mesma visão, porque é o mesmo autor. O autor não vai falar uma coisa em inglês, uma outra versão vai falar outra coisa em francês e uma outra coisa vai ser dito em português. Claro que não. Aqui ele está falando que a palavra Tagma, em 1 Coríntios 15, 23, tem o sentido mais provável de ordem, posição, classe, primeiro Cristo, depois o seu povo. Em inglês, o dicionário, a minha tradução vai dizer aqui, é altamente possível que o sentido de Tagma seja cada um em sua posição, classificação, ordem. Cristo tem o posto de as primícias. E a ressurreição das pessoas, no caso que seguem a Cristo, acontecem simultaneamente com a vinda do Senhor Jesus, ou com a vinda de Cristo. Então, o dicionário em inglês, de forma nenhuma, vai ter uma visão diferenciada. E aí, o Leandro Quadros, ele fala, olha, pastor Martinez, nós usamos a regra da ABNT, e não é errado citar 2 linhas, na verdade 2 palavras de um dicionário de 10 volumes. Eu quero dizer, professor Leandro Quadros, que eu fiz 2 monografias. Uma no meu curso de História e Geografia, que eu sou bacharel em História, e outra na minha pós-graduação em Cultura Teológica. E nessas 2 monografias, uma das coisas que o meu professor de técnicas nos ensinou, de técnicas da ABNT, passou para nós, que é muito relevante na hora de citar um autor, é justamente o fato de não tirá-lo do contexto. O senhor tinha a obrigação, neste seu livreto, ou neste seu e-book, de colocar todas as visões. E mais, o senhor deveria ter a obrigação de dizer que nesse texto de 1 Coríntios 15, 23, o autor, no caso são 2, o Gerhard Kittel e o Gerhard Friedrich, deixam claro que Cristo é o primeiro a ressuscitar, e não Moisés. Então, eu aponto com evidências que você, infelizmente, não tem compromisso com os fatos fidedignos. E para defender a sua profetisa, o senhor tira quantos autores o senhor achar necessário do seu contexto. E os autores aqui não estão colaborando ou corroborando com a sua tese de que Moisés foi o primeiro a ressuscitar e Jesus seria então o mais importante na ressurreição e não o primeiro.
ele não está falando isso. E eu já falei, já mostrei no meu outro vídeo, estou pondo esse vídeo na descrição aqui da live, para os nossos telespectadores acompanharem, que mesmo que eu coloque no contexto de 1 Coríntios 15, 23, a palavra tagma como o mais importante ou mais relevante, depois vem uma vírgula que diz assim, mas os que são de Cristo na sua vinda. Então, cada um na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, a ressurreição de 1 Coríntios 15, mas ninguém pode ter passado por ela. Mais ninguém. E eu mostrei para o senhor, professor Leandro, que mesmo o Matthew Henry, ele cria que Moisés ressuscitou apenas para aparecer lá em Mateus 17, e depois ele voltaria a morrer. Talvez até ele seria uma das duas testemunhas de Apocalipse 11. Mas Matthew Henry não corrobora com a ideia de que Jesus foi o segundo ressurreto e Moisés o primeiro, porque todos, inclusive o Matthew Henry, corrobora que lá em 1 Coríntios 15, 23, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Então, lamentavelmente, o senhor cometeu uma falha grave. Eu acho que nem foi você, eu acho que foi o Sérgio Monteiro, e você agora está levando a culpa desse fato porque ele colaborou no seu livreto, e ele realmente faz muito isso também. Ele fez isso com o Dr. Mason. E vocês que nos acompanham aqui no canal, gente, a hora que o pastor Jamierson mostrar os documentos que ele tem em mãos, vocês vão ficar de queixo caído, principalmente Leandro Quadros e Sérgio Monteiro. Mas o que eu quero que você entenda é que, novamente, ele faz isso. E qual é a metodologia do Leandro Quadros? É a velha tática da Igreja Adventista, sabe? De iludir, engodar, como eles fizeram com o Dr. Martin, como eles fazem sempre. A ideia é tentar iludir as pessoas, colocar a seita adventista como uma igreja evangélica, quando ela não é, e usando autores fidedignos, autores renomados do meio protestante, para tentar dizer que corroboram com as suas teses. Mas não corroboram. O autor aqui desse livro não diz que Moisés é o primeiro ressurreto e que Jesus é apenas o ressurreto mais importante, o que é também. Jesus é o ressurreto mais importante e também é o primeiro ressurreto. E o problema, professor Leandro Quadros, não é citar um viés da palavra tagma, é você não colocar todos os viés. Visão dialética é colocar a tese e a antítese, o que você tem como posicionamento e os outros posicionamentos negativos que você não corrobora, mas você coloca tudo para a pessoa entender a tua ideia e depois você explica por que você está acreditando que o seu posicionamento é o mais ideal para aquele texto. O que é o fato que você não fez. O que você não fez aí no caso da palavra tagma. Tá bom? Então, infelizmente, professor Leandro, o senhor tem razão quando você diz que o analfabetismo funcional, ele é grave. E você disse no seu último vídeo que você já foi um analfabeto funcional. Eu vou te dar um conselho, tome cuidado, porque de repente você está recaindo aí no seu velho problema e não está interpretando os textos adequadamente. Até eu te diria o seguinte, eu pessoalmente, quando eu vou comentar aqui alguma coisa, eu tenho um grupo de apologistas no WhatsApp, de apologistas brasileiros, eu comento meu posicionamento, compartilho minhas ideias, eles dão o posicionamento deles e só depois então eu trago aqui o vídeo para o nosso telespectador. Eu acho que você deveria criar um grupinho de WhatsApp seu, né? Colocar o Azenilto Brito, colocar o Ezequiel Gomes, o Sérgio Monteiro, ou Ricardo Oliveira, faz um grupinho assim, e antes de você falar alguma coisa, vê se eles dão uma ideia para você, talvez eles vão poder fechar alguma brecha que você
anda dando muito nesses últimos dias, tá bom? Um abraço a todos então, e eu pediria para vocês que assistiram o nosso vídeo, se gostou, curta, compartilhe, e olha, de minha parte, o que eu vou fazer é sempre estar aqui para mostrar a verdade e orar pelas pessoas contradizentes que estão cegadas pelo engodo sectário. Eu quero dizer que eu estou orando por essas pessoas e eu creio que o Espírito Santo pode convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Milagres acontecem. Um abraço a todos e Deus abençoe.